A paz do Senhor, glória a Deus, estamos de volta mais um sábado. Estamos estudando o Evangelho segundo escreveu São Mateus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, mas vamos começar lá no versículo 27. Nós estamos dando continuação ao capítulo 9 de São Mateus, ok? Hoje a gente vai falar sobre a cura de 2 cegos e um mudo. E vamos falar também sobre o conselho de Jesus aos discípulos, né? Quando Jesus aconselha os discípulos a orar por mais ceifeiros na obra. Então, para você que já me acompanha aqui, você sabe que estamos numa jornada pelo livro de São Mateus. Não sei quando vamos acabar, mas estamos todo sábado aqui estudando versículos específicos do livro de Mateus. Então, vamos para o texto. Diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram sua fama por toda aquela terra. E havendo ele se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então esse texto aqui, ele está falando dessas 2 curas, né, de 2 cegos, está falando da cura do mudo também. Na realidade era um demônio que deixava aquela pessoa muda, e está falando sobre o conselho de os discípulos orarem pedindo ceifeiros para uma obra que era tão grande. Aqui nós vemos que quando Jesus sai dali aonde, gente? Foi a live de semana passada, né? Quando ele sai da casa de Jairo, né? Quando ele sai da casa de Jairo, depois daquela notícia toda ter se espalhado, dele ter curado a filha de Jairo, ter ressuscitado a filha de Jairo, ele sai dali e 2 cegos acompanham Jesus. Esses 2 cegos, a Bíblia diz que eles estavam clamando e seguindo Jesus, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Interessante essa expressão aqui, filho de Davi, no versículo 27. Por quê? Porque a expressão filho de Davi era um modo popular de se dirigir a Jesus como Messias. Por quê? As pessoas tinham consciência, elas sabiam que o Messias, quando viesse, seria um descendente de Davi. Isso está escrito lá em Isaías 9, versículo 7. Né? O profeta Isaías profetizou que o Messias seria descendente de Davi. Então, essa expressão popular é a primeira vez que aparece aqui esse título, né? Filho de Davi é usado aqui em Mateus pela primeira vez. A capacidade de Jesus curar pessoas, dar vista aos cegos, ela também foi profetizada por Isaías. Vamos abrir a nossa Bíblia aí bem rapidinho no profeta Isaías. Isaías capítulo 29 está dizendo exatamente isso. Versículo 18 diz assim, olha: E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Então, você vê aqui, né, que 700 anos mais ou menos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías já havia profetizado que o Messias, quando viesse, faria esses sinais. Os surdos ouviriam, né, os cegos veriam,
Lá no capítulo 35 de Isaías também fala a mesma coisa. Capítulo 35, versículo 5, diz assim, ó: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Lá no mesmo profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 7, também essa mesma profecia é repetida. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então você percebe aqui que dois cegos acompanham Jesus, já sabiam do milagre que Jesus havia feito ali, curado aquela mulher do fluxo de sangue, ressuscitado a filha de Jairo. Esses cegos, eles seguem Jesus e eles começam a dizer: filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando eles proclamam isso, quando eles falam filho de Davi, tem compaixão de nós, na realidade eles estão dizendo o seguinte: nós cremos que tu és o Messias e que tu podes fazer esse milagre por nós, né? É muito lindo, né, gente, quando a gente percebe isso aqui no texto. E aí, quando ele chega a casa, quando Jesus chega a casa, os cegos então se aproximam de Jesus, né? Eles vêm gritando, eles vêm clamando, mas até então eles não estão próximos de Jesus. Quando Jesus entra na casa, eles se aproximam de Jesus e Jesus faz a pergunta: vocês creem que eu possa fazer isso? Vocês creem realmente nisso? E eles disseram: sim, Senhor, nós cremos nisso. Então, o que Jesus faz? Toca os olhos deles e disse, né? Seja-vos feito segundo a vossa fé. É interessante esse texto também, quando fala isso, porque a gente percebe aqui que Jesus não responde imediatamente os dois cegos. Eles vêm gritando e Jesus não responde imediatamente, porque Jesus espera que eles demonstrem a sua fé. Isso é muito interessante, né? A Bíblia de Aplicação Pessoal fala isso, é um comentário da Bíblia de Aplicação Pessoal que diz que nem todos os que afirmam que precisam de ajuda realmente creem que Jesus pode ajudá-lo, né? Existem muitas pessoas que precisam de ajuda, gente. Nesse mundo, nesse planeta Terra inteiro, quantas pessoas não precisam de ajuda? Mas será que essas pessoas realmente creem que Jesus possa ajudá-los? Então Jesus, ele esperou e ele questionou esses dois homens para que a fé deles aumentasse realmente. Jesus, em outras palavras, os fez esperar. Então fica aí a pergunta para mim e para você que vai ouvir essa live, né, que está aqui comigo agora e que vai ouvir essa live depois. Fica a pergunta: quando você pensa que Deus está demorando muito para responder suas orações, como você se sente? Quando você pede alguma coisa para Deus e Deus não responde imediatamente. Jesus fez isso com esses dois cegos, então eu não estou dizendo nenhuma heresia aqui. Isso pode acontecer. Pode acontecer de você orar e Deus não te responder imediatamente. Foi o que aconteceu com os cegos. Jesus não é surdo. Deus não é surdo também. Jesus ouviu aqueles cegos clamarem, mas Jesus esperou eles se aproximarem, questionou se realmente eles criam que ele poderia trazer esse milagre para eles. Então, você crê nesses momentos de espera que Deus está ouvindo a sua oração, que Jesus está ouvindo a tua oração? Você realmente quer a ajuda dele? Muitas vezes a demora de Deus em nos responder é para ver se realmente a gente quer a ajuda de Deus. Porque muitas pessoas oram e quando elas pensam que Deus não está ouvindo essa oração, elas começam a recorrer a outros meios, a outros subterfúgios, né? Mas não foi o caso desses cegos aqui. Eles eram persistentes, né? Eles foram diretamente para a casa onde Jesus estava hospedado. Eles não se conformaram de ficar clamando pelo meio do caminho. Eles observaram onde Jesus entrou, onde Jesus ia se hospedar e chegou até aquela casa. Eles sabiam, né? Esses dois cegos sabiam que Jesus podia curá-los. E eles não deixaram que nada impedisse esse encontro. Isso também fica de lição para a gente. Nós não podemos desistir fácil daquilo que a gente precisa receber diante de Deus. Nós precisamos pedir e insistir. Não desistir fácil, não deixar que nada nem ninguém se interponha entre Jesus e o nosso problema. Porque muita gente deixa, né? Infelizmente, muitas pessoas deixam outros interferirem
no seu relacionamento com Deus. A gente não pode deixar. A gente viu aqui nesse texto que esses 2 cegos, eles não deixaram nada atrapalhar aquilo que eles queriam receber. Então, se eu e você cremos que Jesus é a resposta para as nossas necessidades, a gente não pode permitir que obstáculos nos impeçam de chegar a Ele. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui com esse texto. Quem chegou agora, nós estamos em Mateus capítulo 9, versículo 27 em diante, quando Jesus cura 2 mudos, 2 cegos e 1 mudo, né? Então, gente, é uma reflexão para a nossa vida. Hoje, nós não podemos permitir que obstáculos nos impeçam de chegar até Jesus. Toda vez que a gente coloca um propósito de se aproximar mais de Deus, quando a gente coloca um propósito de orar mais, quando a gente coloca um propósito de se dedicar mais na obra, quando a gente coloca um propósito de ler mais a palavra, de se aprofundar mais na Bíblia, sabe? De estreitar o nosso relacionamento com Deus, o que acontece? Vão surgir obstáculos. Vão surgir obstáculos. Obstáculos físicos, espirituais, materiais, vai surgir desânimo, né? O próprio Deus pode testar também a nossa fé, para ver se realmente você quer aquilo mesmo ou não, né? Então, por exemplo, eu vou acordar todo dia de madrugada para orar, né? Quando a gente coloca esse propósito, o que vai acontecer? Você vai acordar todo dia no horário, porque o seu organismo, ele vai se adequar àquilo, né? Você colocou na mente que vai fazer, por uns dias você vai ter dificuldade, mas depois você vai acordar sempre naquele horário. Mas o que vai acontecer? Você vai acordar e não vai querer levantar da cama. Tá entendendo? Então, os obstáculos sempre vão existir, mas a gente não pode deixar que esses obstáculos nos impeçam de chegar até o nosso propósito, chegar até Deus. E aí, eu achei muito interessante aqui também, quando Jesus cura esses 2 cegos, né? Quando Jesus fala assim, olha, vai ser feito conforme a fé de vocês, e os olhos deles se abriram, Jesus os ameaçou. Aqui no texto usa realmente essa palavra aqui, né? Jesus os advertiu, os ameaçou, dizendo, olha, vocês não podem dizer isso para ninguém. Ninguém precisa saber do que eu fiz agora com vocês, tá? E aí fica uma dúvida, né? Alessandra, por que Jesus advertiu esses cegos para que eles mantivessem silêncio em relação à sua cura, né? Porque não é bom a gente testemunhar, falar do que aconteceu, dar testemunho sobre o que aconteceu na nossa vida? Isso não é importante, não é válido, né? Não tem que ser feito assim, porque o próprio Jesus aqui pede para que eles não contassem, que eles se silenciassem nessa cura que eles receberam. Porque Jesus, gente, nesse momento aqui, Jesus, ele não queria ser conhecido apenas como alguém que fazia milagres. Tá entendendo? Porque Jesus não queria as pessoas se aproximando dele só por interesse, né? Como acontece hoje, né? Hoje em dia acontece muito isso. Existem pessoas que elas vão em igrejas, em comunidades de fé, só quando elas têm algum problema. A gente que lida com o público, lida com pessoas, lida com ovelhas, né? A gente sabe disso, que existe essa realidade. Existe aqueles frequentadores ali mesmo, né? Que fazem parte daquela comunidade de fé mesmo, que estão sempre ali. E existe aqueles sazonais, né? Que a gente diz que vem quando está com um problema, com uma enfermidade, com uma dificuldade, o problema é resolvido, a gente ora, Deus cura, Deus resolve, Deus abre porta, daqui a pouco você não vê mais aquela pessoa. Então Jesus, ele queria evitar esse tipo de contato. Jesus, ele queria ser conhecido não somente por curar doenças físicas, porque ele curava mesmo. O texto fala que Jesus sentia compaixão das pessoas. Então, se ele tinha o poder de curar e as pessoas queriam ser curadas, ele curava, né? Jesus tem prazer em nos ver bem. Mas Jesus queria, mais do que a cura física, ele queria trazer cura espiritual para aquele mundo enfermo, né? O mundo estava doente por causa do pecado. Então, a cura de Jesus, ele queria que fosse muito mais profunda do que curar só o corpo. Porque o ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito, né? Então, Jesus queria realmente curar o mundo do seu pecado. Porque o pecado, gente, ele é o princípio de todas as coisas ruins que acontecem no mundo. Por causa do pecado é que Jesus foi para a cruz,
Porque o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então, Jesus queria resolver o problema do pecado. Ele queria que as pessoas entendessem que ele veio para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Quando João Batista vê Jesus ali para ser batizado, ele fala isso, ele exclama isso. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele não queria pessoas oportunistas do lado dele. Jesus não queria pessoas ali só interessadas naquilo que ele poderia dar, né? Inclusive tem um hino que fala isso, né? Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés, né? Os verdadeiros adoradores não querem Jesus pelo que ele pode dar. Ainda que Deus nos dê muita coisa, os verdadeiros adoradores querem estar aos pés de Jesus, querem a presença de Jesus na vida deles, né? Então, continuando aqui no texto, mas quando eles saíram, né, gente, realmente eles não obedeceram aquilo que Jesus falou, né? Jesus falou para não contar para ninguém, mas não foi isso que aconteceu. No versículo 31 diz que quando eles saíram, eles começaram a divulgar a fama de Jesus por toda aquela terra. Eles disseram, ó, nós éramos cegos e ele nos curou. A gente veio andando, veio gritando atrás dele. Nós descobrimos a casa onde ele estava hospedado. Nós falamos com Jesus e Jesus nos curou. E quando, no versículo 32, e havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Então Jesus ainda estava naquela casa hospedado. Os cegos já tinham saído, curados, né? E trouxeram para Jesus um homem mudo e endemoniado. Isso aqui é muito interessante, esse versículo. Por quê? Porque está falando que um homem era mudo, mas também está explicando a razão da mudez daquele homem. Aquele homem era mudo porque realmente ele estava endemoniado. Enquanto Jesus viveu aqui na Terra, gente, as forças demoníacas, elas pareciam especialmente ativas, né? Porque você imagine, C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito interessante que eu estou sempre repetindo. Não existe terreno neutro no universo. Cada centímetro quadrado é reivindicado por Deus ou contra-reivindicado por Satanás. Então isso é uma realidade. Quando Jesus estava presente na Terra, a atividade demoníaca ela ficou muito mais ativa. Porque ali estava no mundo, em corpo presente, Jesus, o Filho de Deus, né? Aquele que tinha poder de expulsar o demônio onde quer que ele estivesse, né? Então, quando Jesus chegava, os demônios já ficavam agitados, né? A mesma coisa da gente, como servo de Deus. Se você está com a tua vida em dia com Deus, santificada em Deus, quando você chega em qualquer ambiente, né? Se existem pessoas ali que estão possessas ou são oprimidas pelo diabo, elas já logo se incomodam com a nossa presença. Isso é uma realidade. Nem todo mundo percebe isso, né? Porque, como eu disse, é uma coisa muito espiritual, mas o mundo espiritual funciona exatamente desse jeito. Então, embora a gente não saiba o motivo que levou esse homem a ficar possesso de demônios, e essa possessão o tenha deixado mudo, a gente não sabe o motivo, como ele chegou naquele momento, porque isso aqui é muito importante a gente falar também. Nenhuma possessão demoníaca, ela começa de uma hora para outra. Tem um começo, tem um início, tá? Muitas vezes a gente consegue identificar esse início, outras vezes a gente não consegue. Então, o que a gente sabe no texto é que aquele homem, por causa dessa possessão demoníaca, ele não conseguia falar. Esse demônio trazia mudez a esse homem. Então, a gente não sabe como que aconteceu, né? A gente sabe que a possessão demoníaca, ela acarreta problemas físicos nas pessoas e ela acarreta também problemas mentais. Eu já tive a oportunidade de orar por pessoas com depressão e a pessoa manifestar demônio, né? Por quê? Porque aquela opressão foi gerada por uma atividade demoníaca. Eu já tive a oportunidade de orar por pessoas com problema de insônia, não conseguir dormir, provocadas por uma opressão demoníaca. Porque existe a diferença também entre opressão e possessão. Possessão, os demônios estão dentro do corpo daquela pessoa. Eles já invadiram o corpo daquela pessoa. Já estão ali. A opressão é os demônios em atividade física externa, oprimindo aquela pessoa, trazendo algum tipo de desconforto para aquela pessoa. Eles não podem entrar dentro da pessoa, mas eles estão
do lado de fora, trazendo opressão àquelas pessoas. Então, a gente precisa sempre ficar ligado, sempre mesmo, porque ninguém está livre de opressão maligna, né? Nós estamos livres da possessão, porque quem mora em nós é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus, né, elas já estão com Deus. E quem acessa a vida dela, quem está na vida dela é o Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia recomenda que a gente não deve entristecer o Espírito Santo de Deus. A gente não pode fazer coisas para que o Espírito Santo de Deus se entristeça e se afaste de nós, porque ele se afasta também, tá? Não estou falando nenhuma heresia aqui. A gente tem casos bíblicos para provar isso. Um caso de Saul é um caso clássico, né? Que o Espírito de Deus se afastou de Saul. A partir do momento que o Espírito de Deus se afastou de Saul, porque o Espírito Santo era dado por medida naquela época, no Antigo Testamento, os reis, sacerdotes eram ungidos, eles tinham o Espírito Santo ali por medida, e quando eles entristeciam, entravam em rebeldia e desobediência, o Espírito Santo se afastava. Foi o que aconteceu com Saul, né? No Novo Testamento, Paulo explica sobre isso também. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus, mas ele não vai concordar com sujeira, com pecado, com erro. No momento que a gente entrega a nossa vida, né? Entra num caminho de pecado, de sujeira, de iniquidade, o Espírito Santo vai se afastar da gente. E aí que mora o perigo, né? Quando o Espírito Santo se afasta, a Bíblia fala que a casa não fica vazia. Se a pessoa continua nesse caminho de rebeldia e desobediência, o Espírito Santo se afasta, ele se afastando, vem outros espíritos ali para a vida da pessoa, tá? Então, isso aqui é bom a gente explicar, porque muita gente tem dúvida ainda nesses casos. Muitos psicólogos, eles rejeitam os relatos de possessão demoníaca. Eles, na realidade, eles dizem que é uma forma primitiva de uma doença mental. Muitos psicólogos falam assim, não, ele não está endemoniado, isso é uma doença mental muito primitiva, né? E há muitos psicólogos, claro que a gente tem psicólogos cristãos também, por isso, eu como pastora recomendo, se você precisa de um atendimento a um psicólogo, procure, se você é cristão, né? Ou não cristão também, mas principalmente os cristãos, procurem um psicólogo cristão para te orientar, tá? Porque tem gente que vai se consultar com um psicólogo aí que não tem esse conhecimento e acaba trocando os pés pelas mãos. A gente precisa entender que existe sim doença mental, existe, não estou dizendo que não tenha, existem doenças mentais, mas também existe possessão maligna, tá? E existe atividade demoníaca também que age na vida da pessoa. Então você tem que ter o discernimento para entender o que está acontecendo ali na vida daquela pessoa. E Jesus prova isso no seu ministério, libertando pessoas demoniadas. Tanto é que foi o caso aqui, gente. Mateus 9,32 diz que depois que esses cegos curados saíram, trouxeram para Jesus um homem mudo e endemoniado. E quando Jesus expulsa o demônio desse homem, a Bíblia fala que ele passa a falar. Uma pessoa que era muda, que não conseguia falar, depois que Jesus expulsa o demônio da vida desse homem, ele passa a falar. Então você vê aqui que essa doença física foi provocada por um demônio. A partir do momento que Jesus expulsa aquele demônio da vida daquele homem, ele fica curado, tá? Então é muito importante você entender isso também. E existem algumas doenças que são doenças físicas, tem que ir no médico, fazer um exame, tomar uma medicação, tomar um remédio, se for preciso fazer uma cirurgia, e você vai ficar bom, legal. Mas existem doenças que o médico vai te examinar lá do avesso e não vai achar, porque é uma doença de fundo espiritual, ele não vai achar nada. Tá? Então a gente precisa entender que existe essa realidade. Jesus provou isso nesse texto, por isso esse texto é tão importante, por isso que é tão importante a gente ler um livro inteiro da Bíblia, para que a gente possa entender essas realidades. E aí, versículo 35 fala, né, corroborando aqui com tudo que a gente está falando, diz que Jesus entrava nas cidades, nas aldeias, ele ensinava nas sinagogas, né? Então isso é muito importante, essa fase de Jesus, né? Do ensino, de pregação do evangelho, do reino, de cura das enfermidades e moléstias. Então o evangelho ele tem que ser apresentado para as pessoas de uma maneira completa. O evangelho, Jesus nos ensinou como divulgar a palavra, como pregar o evangelho do reino de uma maneira completa. A Bíblia fala que Jesus ensinava, pregava e curava, tá?
Então, um evangelho que não tem essa tríade aí é um evangelho incompleto. Eu não posso só ensinar, eu preciso pregar, eu preciso ensinar, eu preciso libertar as pessoas através do conhecimento da palavra, né? Então, é uma igreja que fica só no campo da cura, tá faltando alguma coisa nessa igreja. A igreja precisa estar fundamentada no ensino da palavra, na pregação da palavra, porque é a palavra que vai libertar as pessoas. E aí, né, as curas serão uma coisa normal dentro dessa tríade aqui que a gente acabou de falar. A Bíblia diz que as boas novas sobre o reino eram que o Messias prometido há muito tempo e aguardado há muito tempo havia chegado. As pessoas falavam, o Messias chegou. Por quê? Porque os milagres de cura operados por ele eram um sinal da veracidade dos seus ensinamentos. Então, tudo que Jesus fazia, curando as pessoas, expulsando demônios da vida das pessoas, corroboravam ainda mais com a missão que ele tinha. E as pessoas entenderam que ele só poderia fazer aquilo porque realmente ele era o Messias. Uma pessoa normal, uma pessoa comum, ela não poderia fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Então as pessoas começaram a reconhecer isso. Jesus, vendo a multidão, versículo 36 fala que ele teve grande compaixão deles. Jesus teve dó deles. Por quê? Porque eles andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não tinham pastor. Isso é muito interessante, né? Esse texto. Porque Jesus, o profeta Ezequiel também falou dessa realidade, né? Que a gente que lê a Bíblia, a gente vai fazendo links, né? De um texto com outro texto, com outro texto. Na realidade, a Bíblia, ela se interpreta a si mesmo. Lá em Ezequiel 34, 5 e 6, se você nunca leu esse versículo, anota aí depois para você ler, fala, né, que Ezequiel também compara Israel a ovelha sem pastor. Então, quando Jesus fala assim, ó, Jesus teve, Mateus, né, relatando o que estava acontecendo, dizendo assim, ó, Jesus, quando via a multidão, sentia muita pena deles, sentia dó deles, sentia compaixão por eles, porque eles eram errantes e desgarrados como ovelhas que não tinham pastor. Mateus, ele cita aí o profeta Isaías, né? Ele cita o profeta Isaías. E Jesus aqui veio para ser esse pastor, né? Se Jesus sentia a pena dessas pessoas que andavam como ovelhas desgarradas, Jesus veio para ser o pastor dessas pessoas, mostrar para as pessoas as armadilhas, né? Porque uma ovelha, gente, é um animal muito dócil e muito ingênuo. A ovelha, ela não sabe identificar os perigos. Ela não sabe, ela não tem essa consciência. Se você estudar um pouquinho sobre as ovelhas, você vai entender o que eu estou falando. Então, quando Jesus quer ser o pastor das ovelhas, ele quer orientar, ele quer dizer, olha, por onde você tem que caminhar, é por aqui, não pode ir por ali. Ele vai levar águas tranquilas, né? Como diz lá o Salmo 23, porque a ovelha, quando ela pega uma água agitada, ela pode cair naquela água e a lã absorver aquela água agitada e ela morre afogada ali, sabe? Então o pastor leva para águas tranquilas, para ela não ter o perigo dela se afogar, né? Da lã pesar naquela água e ela morrer afogada. Então o nosso pastor, ele quer ser esse pastor nosso, né? O Salmo 23 fala sobre essa realidade, né? Davi sentia-se guiado pelo sumo pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, Jesus queria ser o pastor para essas pessoas, né? Porque essas pessoas estavam desgarradas. E aí ele observa isso, né? Jesus faz uma observação. Na realidade, a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Então, Jesus aqui está dizendo de uma realidade que ele precisava de cooperadores, né? Que soubessem lidar com os problemas das pessoas. A seara é grande, existe muita coisa para fazer e são poucos ceifeiros. E o próprio Jesus orienta, vocês devem orar. Vocês precisam orar e pedir a Deus, o dono da seara, que envie obreiros. Então, Jesus precisa dessas pessoas, né? E que esses cooperadores sejam eu e seja você. Né? Que esses cooperadores do evangelho sejam eu e sejam você. Pessoas que têm o dom,
que tem a disposição de confortar outras pessoas, de ensinar outras pessoas a forma certa de viver, porque nós mesmos fomos ajudados por Deus e agora a gente pode ajudar outras pessoas. Nós fomos resgatados por Deus e agora a gente pode ser discípulo de Jesus e ajudar essas pessoas a também encontrarem com o verdadeiro pastor. Ele é o nosso pastor, né? João 10:14 fala sobre isso. Vamos ler lá João 10:14, tá bem aqui pertinho, né? Evangelho também. João 10:14 diz assim, olha. Vamos lá. João 10, versículo 14. É isso, Luciano? Eu anotei certinho. O 10:4. Ah, tô em Lucas, gente. Desculpa, por isso que tá dando errado aqui. É João 10:14. Diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. O versículo 11 diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele fala no versículo 10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, o texto está falando exatamente sobre isso, né? Jesus olhou para essas multidões que o seguiam e comparou como se fosse uma seara, né? Um campo pronto para ser colhido. E aí fala de uma outra realidade também, né? Na realidade a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: muitos estão prontos para entregar a sua vida a Cristo, mas é preciso ter alguém que lhes mostre como fazê-lo. Então aí que entra os ceifeiros nessa obra, né? Então é muita gente que está pronta. É Jesus que está falando: olha, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Então ore, rogue a Deus para que mande ceifeiros para a sua seara. Porque Jesus, ele nos manda orar, né? Para que Deus envie mais pessoas para trabalhar como ceifeiros, colhendo as almas para Cristo. Pois há muitas pessoas ainda que precisam vir para Cristo. Muitos ainda precisam vir e as boas novas precisam ser pregadas, precisam ser divulgadas, e que seja eu e que seja você, esse ceifeiro, né? Às vezes Jesus fala assim: ora para Deus mandar, e de repente Jesus está falando assim: é você mesmo, é você mesmo que eu quero, é você mesmo que eu quero aqui trabalhando na minha seara e me ajudando a cuidar dessas pessoas. Então esse foi o texto de hoje, São Mateus, capítulo 9, do 27 ao 38. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, que é uma palavra simples, mas profunda, e nós estamos aqui aprendendo a cada dia mais um pouquinho sobre o livro do Evangelho de São Mateus. Se você é nova ou novo aqui no meu Instagram, deixa eu dizer para você que eu tenho todos os capítulos de Mateus, desde o capítulo 1 até onde nós paramos aqui, capítulo 9, gravadas aqui no meu Instagram. Se você não tiver paciência para achar, porque realmente tem muita coisa aqui, né? É muita informação, você pode ficar perdido, você pode ir lá no meu YouTube, A Ler com Bíblia, tá? Meu YouTube, A Ler com Bíblia, está lá todas as mensagens gravadas, capítulo por capítulo, tá bom? E não somente o Evangelho de Mateus, mas tem várias mensagens gravadas ali, livro de Amós, livro de Tito, cartas de João, né? Então, assim, tem muitas mensagens abençoadoras, principalmente para as mulheres, que é o meu público maior aqui. Então, se você ainda não conhece a minha página no YouTube, A Ler com Bíblia, procura lá, que você vai ter muita coisa boa ali também. Se você gosta de mensagens escritas, eu tenho também o alecombiblia.com.br, que é um site. Se você entrar no meu Facebook, você já vê lá o site, você já clica e já entra. Mas se você colocar aí no teu Google, aí colocar Alessandra, ai meu Deus, alecombiblia.com.br, você já vai também cair dentro do meu site. Quando você cai dentro do site, ali já tem meu Facebook, já tem o meu YouTube, já tem o Instagram, já tem mensagens escritas, já tem meus livros que se você quiser conhecer, tá? Então tem tudo meu ali, tá ali os projetos
que eu tomo frente, né? O MCL, falando dos meus projetos, as coisas que eu faço para o reino. Então é um site bem completo que vai te abençoar muito na sua vida espiritual, tá? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada. E se essa live te abençoar, ou te abençoou, você que está aqui comigo, né? Se essa live te abençoou, toca nesse aviãozinho e envia essa live para alguém. Mesmo que a pessoa não tenha Instagram, se você enviar, se copiar o link e jogar no WhatsApp dela, ela vai conseguir assistir essa mensagem e também ser muito abençoado. Que Deus te abençoe, te dê uma semana aí abençoada, tá bom? E até a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez, gravando mais um pedacinho do Evangelho de São Mateus. Que Deus te abençoe.